o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão. Estamos de volta com um novo react, desta vez precisamente à entrevista de João Pinto, no Porto em Casa, juntamente com Jorge Costa e também com o Mr. Sérgio Conceição, mas essencialmente João Pinto. São muitas histórias que vamos partilhar convosco, porque de facto este homem tem muito por onde contar. Mais a forma de falar, mais aquela linguagem buçal que nos dá sempre aquele sorriso. Temos imensas histórias e o nosso o nosso podcast tem o nome dele e portanto, mais do que merecido este episódio exclusivo. Vamos começar com a primeira história. O programa foi no dia em que fazia anos a nossa vitória em Aberdeen, nas meias finais da Taça das Taças, e é precisamente uma história nesse contexto por onde vamos começar. Eu consegui. Esse jogo para mim tem uma história que tinha levado uma porrada antes num jogo Porto-Barzinho e que mal acabou esse jogo, eu pensava que tinha o pé partido e mal acabou esse jogo, o Sapuroto veio ter comigo e disse, viu, queres jogar no domingo a seguir? E eu, se queres jogar no domingo a seguir? Eu quero, então prepara-te que és tu e mais 10. Então assim foi. E eu fui para a Aberdeen, passado para aí uns 10 dias ou mais, eu fui para o Aberdeen a treinar, mas com problemas no pé, eu corria um bocadinho e o pé inchava. Eu lembro-me que nesse jogo, antes 3/4 de hora, eu e o professor João Mota fomos fazer o teste ao relevado para ver se eu conseguia jogar. Lembro-me que, não sei se vocês conhecem uma pomada Fidalgão, lembro-me que eu meti meio tubo de pomada no pé e liguei o pé e fui fazer 20 minutos de teste. Claro que sentia o pé arder, não sentia a dor. E eu cheguei ao balneário, o Sapuroto perguntou, então como é que tu estás? Eu, Sapuroto, estou bom, para jogar, então anda lá, esta e mais 10. E equipei-me, tirei a ligadura, meti o outro meio tubo de pomada para ela não se estragar no mesmo pé, e lá fui eu. Com muito sacrifício que fiz esse jogo, ainda bem que conseguimos a vitória. E pronto, competitividade ao mais alto nível, aqui o lugar era que agarrava-se com unhas e dentes. João Pinto não o queria deixar perder nem por nada, não era uma dorzinha no pé, ter levado uma sarrafada, e foi uma história que trouxe-nos aqui também alguns cheiros de balneário, digamos assim. Este Fidalgão, Pires, tens aí memórias do Fidalgão? Muitas. É por isso que eu adoro estes programas que proporcionam depois estas histórias e que faz recordar outros tempos, e isto do Fidalgão era fantástico. Quando nós éramos novos, os massagistas até nos ameaçavam com isto, para tu veres a potência da pomada. E eu vi uma história também do bar da TV com um gajo, já não me lembro quem contou, entre aquelas partidas de pessoal que faz dentro do balneário, e que o massagista também gostava de lhes dar forte e feio na altura dos banhos e massagens, e eles já estão para de certa forma vingarem-se dele, meteram esse Fidalgão também nos sapatos por dentro, besuntaram aquilo tudo. Só que o massagista não quis dar parte fraca, mas já estava a suar, mas por todo lado. Mas que isso sofreu mais, acho que até foram os sapatos, que até a sola descolou dos sapatos. Mas eu te ia dizer, eu não sei se tu até que ponto eras adepto de entrar no campo com as pernas oleadas, a brilhar. Só uma ou duas vezes, já mesmo no fim. Porque eu fazia o pessoal todo a fazer, deixa lá experimentar isso. Mas isso aí, apesar de ser compacto com todo tipo de pomadas, sim, e sei lá, aquilo mistura. Era aquilo era horrível, mas parte dela era feito com Fidalgão, era para aquecer, não é? No fundo aquilo era para aquecer. Mas o pessoal ia mais, era... Só experimentei depois de ter, tipo, num jogo anterior, ter rasgado o músculo ou algo do género, ou seja, era para ir com aquilo.
Era mais para aquecer. Eu como nunca gostei de massagens, porque faziam-me rir, e eu então nunca alinhei nisso, mas lá está, quando o gajo estava lesionado ou com uma dorzita a picar, isso acaba-se por proporcionar e o gajo tinha que levar massagem. Mas o Finalgão, pá, era muito conhecido porque eles ameaçavam, e quando o João Pinto diz que tinha a perna, se gastou meio tubo, aí tinha a perna, o pé completamente a arder, nem sentia a dor, isso é um facto. Mas isto também vem porque havemos também de relembrar essa história, não é? Porque ele de facto ele usava muito isso, que era é não dar oportunidade a ninguém, nem que tenha de jogar, não é, com a bota rota, nem que seja para meter por meio tubo de Finalgão, pá, nesse aspecto o gajo sempre foi coerente nas várias fases da carreira dele. E a próxima história já vai nesse sentido, não é ainda essa do dedo partido, mas é outra e já vamos contar. Prata, o que é que tu achas deste espírito competitivo do nosso capitão? Que na altura não era. Na altura ainda não era capitão, portanto já se estava a candidatar ao posto daí há uns anos, porque isto era um espírito incrível. E era um jogo importantíssimo. Isto na altura devia ser o jogo mais importante da história do clube, não é? Uma meia-final de uma competição europeia, o Porto nunca tinha ido, depois acabou por ir à final. E percebo que ele quisesse jogar, mas pá, enfim, são coisas da altura. Hoje em dia, primeiro, não passa pela cabeça do jogador fazer isto, e também não passa pela cabeça das pessoas aceitarem que o jogador minta e dizer que está bem quando está todo partido, não é? Mas é isto, os capitães fazem-se disto. E por falar em capitães, disseste que fazia aniversário do jogo da Aberdeen, foi esse o pretexto, mas também foi no 25 de Abril isto. E o próprio João Pinto acaba por ser um capitão de Abril, pá, porque é um bocado rebuscado isto, não é? Pá, foi a impressão que o Porto deu no futebol nacional só foi possível por causa daquele dia, não é? E o João Pinto acaba por ser um símbolo da reviravolta que o Porto deu nisto. É um capitão de Abril, pá. Pensei que era pelas asneiras que o gajo tinha dito. Pensei que era pelas asneiras. A liberdade de expressão. Este foi nos primeiros segundos do programa. Ele começou logo aqui com um foda-se muito bem dito, e a partir daí abriu o livro de todas as maneiras. Foi até ao final sempre a rir. Eu até se calhar recomendava, pronto, eu gosto muito de vos ter a ouvir os nossos episódios, mas se calhar depois de ouvir isto vou ouvir mesmo o programa todo, porque são 2 horas bem passadas e nós não conseguimos pôr tudo, são demasiadas coisas e já tivemos muita dificuldade em excluir histórias. Muito bem, vamos abrir então uma segunda história no mesmo sentido, e pouco tempo antes desta história da Aberdeen, antes do jogo em casa, julgo eu. Tenho episódios ao longo da minha carreira. Tenho um episódio que foi contra o Aberdeen também, antes que nós estávamos a ganhar 8-0 em casa, acho que foi ao Penafiel, ao sábado à tarde, e tínhamos jogo na quarta-feira seguinte contra o Aberdeen, no Estado das Antas, e os jogadores antes 10, 15 minutos ou até mais, se calhar o Lima Pereira e mais alguns cheiram mais cedo por causa de se recuperarem mais rápido para o jogo contra o Aberdeen. E eu sei que numa altura o Lima, que estava no banco, eu ia passar por eles, faltava para 15 minutos, e o Lima virou-se para mim e disse: João, pede para sair para o fulano ganhar o prémio. E eu disse: sai, mas é o caralho, que ele pode jogar pior do que eu, depois para a semana quem joga é ele. E ele queria, mas é semana. Não facilitava, sabia que... Eu costumava dizer que o futebol era como no boxe. Num plantel há 23 ou 24 jogadores e há no mínimo 2 jogadores por cada posição, e eu, se não fosse melhor que o outro, ou se não me desse garantias mais que o outro ao treinador, era o outro que jogava e não eu, e por isso poderia não ser tecnicamente tão evoluído como eles,
mas força e Estou-te a mandar mensagens aí, pá. força e vontade e quererem ganhar, isso não faltava. Está aí gente a meter-se contigo, de certeza, João. Estão-te aí a mandar mensagens. E esse teu... E ainda estávamos no início do programa, portanto deve ter recebido muitas mensagens. Mas estás a ver, Prata? Outra na mesma sintonia, mas desta vez nem era por lesão, era mesmo só para dar ali a oportunidade ao moço de ganhar o prémio do jogo. E ele, pá, sair, esquece lá isso. Ainda me rouba o lugar, era zerinho de oportunidades. É isso. Ele também ao longo do programa até insiste muito nesta tecla e conta esta história, várias variantes desta história, que oportunidades sempre, e a justificação que ele tem para não querer perder tempo com lesões e tudo mais, é esta vontade de não perder o lugar. É impressionante, era uma obsessão do homem jogar o máximo de minutos possível. É um bocadinho como faz o Alex Telles agora. Mas é mais mas o Alex Telles não sei se é por vontade ou se é porque tem que ser, não é? O João Pinto não tinha muita confiança nas qualidades dele, tinha consciência das limitações. Sim, também vamos ouvir mais para a frente. Mas estás a ver, Pires, é este tipo de oportunidades que ele agarra, tipo, imagina que era ele levantar a taça dos campeões europeus. Aquelas oportunidades que ele agarra, vai nesta sequência. E não larga mais, não é? E não larga mais. Então, vamos ver... Mas sabes que o Pratinaga há bocado estava a dizer que agora não se vê muito disto. E é verdade, meu, porque tu, por várias situações, tu agora deves ter empresários que digam, o quê? Jogar aleijado? És maluco? Vais pôr em causa o teu futuro? Não, nem penses, pá, joga quando estiveres a 100%. E por outro lado, tens todas estas redes sociais, em que se tu não estás a 100%, estás limitado, não jogas aqui em condições, e, pá, eu não sei, olha, por exemplo, tens o caso do Danilo, e neste ano. Se calhar, como se acreditar no que Conceição diz e tudo mais, que jogou limitado, não jogou a 100%, tu olhas para a exibição dele sem saber se ele está limitado ou não, dizes, não jogou um caralho, e ainda está sujeito o gajo a sacrificar-se em prol da equipa, a pôr em causa a integridade física ou a agravar a lesão, e ainda tens todas as redes sociais à volta, associadas e tudo a rasgar no gajo, porque não jogou em condições. Portanto, tudo isto muda e não é só às vezes a vontade do jogador, é tudo o que está à volta que permite que, ou não permite, que agora haja sequer tantos sacrifícios em prol do clube. Mas o Sérgio já contou essa história, como já começa a duvidar, já contou essa história do Zé Luís, do Marega, parece que quando os gajos jogam mal para os proteger é sempre a mesma desculpa. É capaz. Vamos acreditar. Não temos os dados todos, não é? Não queremos ter. Pronto, vamos então a mais uma história, porque de facto tivemos aqui vários momentos. Aqui vamos ouvir o início da história. Estou aí a falar de redes sociais e tal, e então João Pinto aí para jogar para a equipa sénior e como é que foi o processo de ir para o Porto e depois de ir para a equipa sénior. Autorizações do pai e tal, vamos lá ouvir. O treinador dos iniciados do Porto. E veio ter comigo e perguntou-me se eu queria ir para o Porto, e eu disse, se o meu pai me deixar, eu com 13 anos, se o meu pai me deixar, eu vou. E assim foi, vieram falar, fui para o Porto. Só que eu para ir para o Porto tinha que deixar de estudar, porque o meu pai não me deixava sair da escola para ir jogar futebol, nem o meu pai e a minha mãe muito menos. E então a primeira coisa que fiz foi chegar a casa e dizer que tinha reprovado por faltas. Claro que veio logo uma coisa sobre as graças. E o meu pai, como castigo, meteu-me a trabalhar no Salvador Caetano, aos 16 anos. Pronto, era juvenil e júnior e aos treinos da seleção isso tudo, sempre com a disponibilidade e a vontade de me dispensarem nesse tempo que era o seu Salvador Caetano. E andei assim. E na altura, quando no meu último ano de júniores, as pessoas ligadas ao Futebol do Porto vieram para comigo a ver se para eu assinar contrato profissional. Eu fiquei com o meu pai, e o meu pai, isto até foi no trabalho, o meu pai disse, anda comigo. E foi eu, onde é que ele me vai levar? Saímos lá da secção onde trabalhávamos, da secção dos acabamentos, subimos por uma das casas acima, direto aos escritórios, o meu pai bate a uma das portas, e do outro lado, da parte de dentro, ouve-se uma voz a dizer quem é. O meu pai disse que era o Domingos, e ele disse, entra. Foi a primeira vez que encarei com o Sr. Salvador Caetano. O meu pai disse, olha, o Futebol do Porto está a pedir para o meu filho assinar o contrato profissional,
como é. Ele vai ter que deixar de trabalhar. E o Sr. Salvador Caetano disse na altura que ele que vai à vida dele, se acontecer alguma coisa, estarão as portas abertas para ele regressar. Se calhar, naquela altura, se o meu pai não tenha ouvido estas palavras do Sr. Salvador Caetano, se calhar eu ainda era nesta altura um estudador ou outra coisa qualquer. Pronto, Pisa, as coisas mudam. Agora andam os paizinhos todos a tentar fazer Cristianos Ronaldo. Na altura, olha, mas é trabalhar. Aquele lazer do futebol. Podem, mas é em condições. E estás a ver, né? Temos que agradecer ao Salvador Caetano esta flexibilidade, flexibilidade laboral. Abrindo as portas mesmo que as coisas corressem mal. Temos que agradecer ao homem. Opa, mas isto não é? São outros tempos, não é? Outros tempos. A Badelice é o gajo dizer que a primeira coisa que se lembrou de fazer para poder ir para o Porto é dizer aos pais que chumbou por faldas. Porra. Que maravilha. O João Pinto, por acaso, pá, que ele começa ali por dizer, acho que ele estava jogando no Oliveira do Douro, não é? Porque ele é ali de Oliveira do Douro. E eu tive a oportunidade de jogar contra ele quando ele era o presidente do Oliveira do Douro. E é engraçado porque tu notas logo, não sei, pá, ou é por sermos esportistas ou algo do género, mas nota-se logo ali, pá, que é um peso de jogar contra uma equipa que tem o João Pinto como presidente. Logo. E por isso foi um ano em que as duas equipas acabaram por subir divisão, a dele também. E acabamos de ter situações engraçadas que ele depois também, como presidente, tinha um bocadinho a raça também do jogador, e se tivesse que insultar adversários e árbitros e por aí fora, também não podia licenciar ninguém. Era fantástico. Muito bom. Muito bem. Prata, queres acrescentar alguma coisa? Vamos ouvir o próximo. Ouvir o próximo. E este é delicioso. Portanto, começas tu a pegar nisto. É a estreia dele num determinado jogo. Entrei para a média. Primeiro, a tua estreia é na Luz. E depois... Exatamente. Conta-nos isso. Pronto, nesse jogo foi para o banco. Eu não sei se foi o Adelino Teixeira que se magoou ou até se foi o Jair Pacheco. O Jair Pacheco é no segundo jogo, é nas Antas, não, na Reviravolta. Eu também acho que foi o Jair Pacheco no primeiro, mas também não tenho a certeza. Pronto, e sei que alguém se magoou e eu entrei, eu sei que nessa altura, quando entrei, eu mandei logo 2 ou 3 sarrafadas aos gajos e a quem aparecia pela frente e pronto, e a partir daí o treinador Stessel no final do jogo veio ter comigo e disse que tinha gostado isso tudo. É delicioso. 2 ou 3 sarrafadas num gajo e pronto, se põem vários. Ele antes de jogar já tinha atitude. Isto é para a malta, ainda dizem que a estatística não é importante no jogo, ele ficou logo com a sua estatística importante, não é? 2 ou 3 sarrafadas, decorou logo, ele deve ter esta estatística em todos os jogos. 2, 3, 4, 5, 6, é muito bom. Atitude fixe. Gostaste da atitude? Ele aqui estava a falar para a plateia, não é? Estava para a plateia. Mas era lá, contra o Benfica. Não, estava a falar para a plateia aqui do episódio. Sim. E funciona. Foi contra o Benfica e funcionou logo. Contra o Benfica. Dei logo 2 ou 3 sarrafadas nos gajos, logo aquele espumar, aquele áudiozinho, né? Aquele áudio que eu tanto gosto. Mas é com uma naturalidade que uma pessoa não... E eu nem penso que seja pensado. É ali mesmo. Não, claro que não, porque o gajo já é aquele áudio, pá, eu adoro o gajo. É brutal, esta naturalidade. Vamos então mais uma. Houve alturas em que teve para ser dispensado do Porto, deve ser ainda antes desta estreia, mas depois não aconteceu. Vamos lá ouvir a história do João Pinto. Dissesse bem de mim, nunca fui aposta do treinador. Só comecei a ser aposta que não foi bem aposta, porque só a partir de uma certa altura é que foi a aposta. Mas no início da época estava para ser dispensado, quando veio ser Pedroso. Lembro perfeitamente que no início da época houve um dia em que o Sr. Moraes veio ao balneário e veio-me chamar para ir falar com o Sr. Pedroso, e eu fui ao balneário, estava lá ele e o Ferreirinha, na altura que era o treinador do Passos Ferreira. O Sr. Pedroso virou-se para mim: "Ó miúdo, conheces?" E eu: "Não." É o Ferreirinha, é muito meu amigo, é o treinador do Passos Ferreira,
e vais para o Passos Ferreira. Vais, não te preocupes, a gente vai andar em cima de ti, não te preocupes. Eu disse, o seu piloto é que sabe. Pronto, sei para o balneário, foi pronto, então vai lá a tua vida, depois falamos aí. E fomos, eu até pensei que já nem ia fazer, amanhã é uma quinta-feira, que era o chamado treino de conjunto. E eu já pensava que nem ia treinar, nem nada. Nós, quando no estado das Antas, ainda era a altura que se entrava atrás da baliza, atrás de uma baliza, virávamos ao lado direito e ficávamos aí sentaditos à espera que viesse os treinadores e tudo a falar uns com os outros. Nisto vem sempre outro, a gente levanta-se, vamos começar o treino, a equipa que vai jogar vai ser esta, que vai treinar vai ser esta. Começou a dar a equipa mais ou menos que ia jogar no domingo. E a outra, é o fulano, e no meio do campo vai jogar o miúdo. E eu, o miúdo, foda-se, a apontar para mim, eu acho, então vou ser dispensado e ainda vou treinar. Eu já não estava a contar mesmo que não fosse treinar. E pronto, eu lá treinei, comecei a treinar e essa coisa toda. Eu lembro-me que nesse treino, a uma altura que eu e o Jaime Pacheco começámos a ver quem ganhava a bola no nosso meio e eu mandei uma porrada do caraças no Jaime Pacheco. E o seu Pedroto virou-se para o Jaime Pacheco e disse, foda-se, qualquer dia ele vai-vos ao traseiro. Pronto, acabou esse treino e o seu Pedroto veio ter comigo e disse, miúdo, já não vais para o Passos Ferreira, ficas aqui, vais ficar aqui com nós, não vais ser titular, vais ficar aqui com nós, não te preocupes, deixa-te andar. Eu, está bem, o seu Pedroto é que sabe. Passado um mês... Estás a ver que isto teve alguma contenção ao traseiro, meu. Conseguiu depois conter. Tanta coisa não consegue dizer que muito bom. E não ligaram para o Jaime Pacheco para confirmar isto? Esta também já tinha lido antes. Mas lá está, e depois ainda queriam que ele não desse as porradas, não é? Ele foi à custa disso, não é? Foi à custa disso que ele ficou. Basicamente é isso. Mas por acaso, nesta geração e depois outras a seguir, nós tínhamos muita malta que era conhecido. Depois também a comunicação social que nós temos ajuda um bocado isso. Gajos violentos e gajos... Mas opá, isto fazia um bocado parte da situação em que nós estávamos, de nós termos que correr muito mais, termos de ser muito mais agressivos do que os outros, porque na altura eram as condições que tínhamos. E há até jogadores que são muito conhecidos por dar porradas, tipo o André e o Paulinho Santos, que tinham os pés do caralho e tinham umas condições futebolísticas incríveis. E acho que o João Pinto também é um gajo desse, tipo, um gajo lembra-se dos centros que depois agora na baliza, lembramos da porrada, lembramos da agressividade, e ele próprio cultiva esse mito de que ele era muito mais coração do que pés, mas eu acho que não era tanto assim. Eu acho que ele também tinha bastante qualidade, nomeadamente velocidade e até sentido posicional. Sim, concordo. Sim, eu também tenho ideia disso. E é claro que depois da agressividade que ele mete em campo, é importantíssimo, porque ele brinca muito também com isso, a questão da técnica, e depois mais tarde, quando ele depois fala com o Jorge Costa, eram os dois a dizerem que eram dois uns pesudos do caralho. Mas eu acho que também não tinha muita ideia disso. Mas uma coisa que ele fala também aqui, e lá está, voltando também ao tempo antigo, quinta-feira era treino de quê, Lamas? Quinta-feira. Conjunto. Pois, treino de conjunto. Era o problema dos treinos. Era a boladinha, titulares contra contra a equipa Coca-Cola. Contra a equipa Coca-Cola, à quinta-feira. Era por isso que chegava a uma altura que era uma seca do caralho já no nosso tempo. Para o fim começou já a melhorar, porque já íamos alternando nos treinos. Mas nós sabíamos que quando eram 4 treinos, à segunda-feira logo a seguir ao jogo, era aquele treino ranhoso, à terça, o treino físico, tínhamos que arranjar desculpa, mas era às vezes para não ir treinar, treino físico, à quinta, treino de conjunto, para já sabias quem é que ia jogar no fim de semana, e se tivesse ficado na equipa Coca-Cola, dava azia na sexta-feira, quando ia conhecer a convocatória, que era sempre a mesma coisa, e era assim que se passava no tempo do João Pinto, na altura do Pedroto, à quinta-feira o que é que era? Treino de conjunto, fantástico. Olha, e a falta de cultura futebolística? Tem algum comentário a fazer? Não sabia quem era o treinador de Passos Ferreira? Não tinha ido à internet.
Na altura, se calhar o Passo Ferreira estava na segunda ou segunda B mesmo. Era capaz. Não? Portanto, Pois, tinha algum desconto. Vamos lá, mais uma. Se calhar. É sobre as nossas imagens, que teve um rico comentário do João Pinto. Vamos a ver este pormenor. Onde é que marcaste o teu primeiro gol? Contra quem foi? Não. Não te lembras? Vou ver se acerto daqui. Vou ver se acerto daqui e vou-te mostrar aqui o que eu acho que é o teu primeiro golo nos séniores do Futebol Clube do Porto, não é? Como é óbvio. Olha, deixa eu ver se eu consigo aqui. Isto foi uma goleada do caraças, pá, olha. Foi um 9-1 à Académica. É capaz de ser este? Olha, ver. 9-1 à Académica e fazes este. Olha, mete aí os óculos para ver se consegues ver bem. Não sei. Eu vejo bem. Ver bem e a pegar os óculos. As imagens é que estão um bocado fluídas. Não, é verdade. As imagens é que estão um bocado... Ainda tinham Olha. um pezinho. Mas este... Olha, bom golo este. Não sei se foi o meu primeiro golo. Eu às vezes dava mais gozo passar a bola ou fazer uma assistência para o golo do que marcar golos. Mas confirma-se pelas imagens que estavam todas, como ele disse, lixadas, não é? Também é de 83. 83. Era beta de lá, mas não era. Era beta. Portanto, muito antigo. Nem sequer era BGS na altura. Pois. Já podes passar este vídeo aos teus netos do João Pinto a insultar a qualidade, a criticar a qualidade dos teus vídeos. Um puto de 4 anos, devia ser o teu pai a gravar esta merda, não é? A gravar isto e ainda e guardando, passou para DVD, depois de DVD passou para o computador e agora depois no YouTube, de propósito para o programinha e o senhor diz que a imagem está, entre aspas, fodida. E não sei se foi entre aspas. Não precisa de aspas, é verdade. Mas lá está uma jogada vendo a jogada, mesmo nas condições, Sim. é uma jogada ali pelo interior, etc. Sai da direita, aparece e finalmente. É a Tomás Esteves. É a Tomás Esteves. É um pouco isso. Ou vice-versa. Vamos a mais um momento. Falar dos cruzamentos de João Pinto. Este que deu o gol. Mas aparece. Um vídeo basculante. Então é como estás a trabalhar bem. Olha, mas vê lá este que eu tenho aqui. Este eu acho que foi sem querer, mas diz-me tu. Olha, vê lá. Querias fazer isto? Esse queria. Então viu a sair ao cruzamento e disse, espera aí que já te foda. Este é propositado? Não me acredito. Vi o guarda-redes sair ao cruzamento e disse, espera aí que já te lixo. Mas procura aí o... Já viram? É o grande golpe de vista. Quais mau cruzamento. Não facilitou ali para as amigas a tentá-lo provocar. Não sei se repararam, o gajo do Farense, o primeiro, abaixa-se do cruzamento, mas não percebo. Tipo, o gajo está a coisa, abaixa, a bola passa por cima. Eu reparei foi no resultado, pá, porque no primeiro o Porto tinha ganho 9-1 no primeiro gol dele. Taça. E agora neste... E este já foi no campeonato. O primeiro, esse 9-1 era uma meia final da taça, vê lá. Não, e este aqui 8-3, porque que resultados são estes? 8-3. Mas este é campeonato. Mas a seriedade com o gajo diz, não, agora vai sair, então parei que eu já te sou. O gajo é o maior, foda. Isto durante muito tempo, eu acho que ainda agora, pelo menos eu chamo-lhe assim, isto são estes cruzamentos vão para a baliza, são os gols a João Pinto. Sim, é isso, foram cruzamentos que ficaram com a marca registada ali. Ele fez várias ao longo da carreira, eu pelo menos lembro-me de alguns. Só quando o André Almeida faz estes gols é que pode ser para o Puskas, o resto é tudo a João Pinto. Mas eu lembro que quando foi isso, nós fizemos um post ou um vídeo qualquer, já não sei, a dizer exatamente isso, pá, porque os gajos fizeram o prémio Puskas, colocar capa da bola, a fazerem já que o João Pinto dá o moto, a bola a fazer o broche habitual ao Benfica. E nós pegamos logo no assunto a dizer, então estão a dever uma série de prémios Puskas ao João Pinto, que ele fazia isto todos os anos, quase. Acho que foi só texto. Vocês lembram-se disso? Lembro. Só texto. Acho que é só texto. Acho que é a crónica semanal depois do jogo e faz essa referência por causa da capa dos tipos.
Não me lembro do vídeo. Muito bem, vamos lá continuar. Agora temos a história da taça, que ao caso estávamos a falar, ou seja, teve ali a oportunidade de ter a taça e lá festejou ele. Vamos lá ver o que é que ele diz. Taça dos campeões europeus. Alguém sequer tentou tirar-te a taça ou percebeu logo que não dava para tirar a taça? Conta-me lá. Não, muita gente tentou. Por exemplo, eu dava a taça para eles tirar a fotografia. Eles pegavam na taça com as duas mãos e eu pegava com uma. Claro, quando eu via que já tinha fotografias a mais, puxava a taça, puxava a taça e fugia eu novamente. Não, dei a taça. João, mas imagina, nem ao presidente deixaste pegar? Deixaste, não é? Não, ao presidente. Foi a mesma coisa. Só que ele tirou mais fotografias, deixei tirar mais fotografias. Mas puxei outra vez e pirei-me com ela. Eu não sabia o que é que andava a fazer. Porque eu já disse isto várias vezes, agora da brincadeira. Ainda bem que eu fiz isso, porque senão, se eu não fizesse isso, quando falo olha aqui a prova que tu não largavas a taça. O presidente queria tirar uma foto. Estás a ver, estamos a falar passar 30 anos. Se falassem passar 30 anos, se eu não andasse com a taça na cabeça ou se tivesse dada, agora falava no Mazar com a taça na cabeça e tudo. Agora quando falam em 87 é o João Pinto que aparece com a taça na cabeça. Esta fotografia é verdade. É verdade. És tu e o presidente. Está o presidente com as duas mãozinhas, com os dois bracinhos e eu com uma ali firme. Era para puxar e fugir. Mas olha, eu tenho aqui uma foto rara. Espera aí, eu tenho aqui uma foto rara, vou tentar mostrar aqui. Que aqui devia estar diz. Mas isso só foi dentro do campo, porque eu depois quando cheguei ao balneário dei a taça e já não quis saber mais da taça. Eu digo isto muitas vezes e é verdade. Foi quando o meu pai me deu uma bicicleta pela primeira vez e os meus amigos queriam andar com ela e eu dizia-lhes a eles, não, ninguém anda, só eu é que andava com eles. Então, Pis, como é que foi tu quando recebeste a tua bicicleta? Não foi igual? Não tenho muita ideia da bicicleta, mas tinha ideia de uma bola de futebol. Caralho, mas que felicidade. E por incrível que pareça, nunca quis jogar com ela porque não queria estragá-la. Ele deve ter sido a mesma coisa, não quis dar a ninguém, que só queria ficar com ela. Mas é engraçado que se calhar aqui é uma boa altura até para tecer esta consideração. Não sei o que é que vocês também pensavam disto, mas eu sempre olhava para o João Pinto e para esta imagem do gajo como a levantar a taça, como é o capitão. É o capitão, levantou a taça, é o capitão. E eles durante o programa falaram nisso, que ele só levanta a taça porque tanto o Gomes como o Lima Pereira, e eu sabia que o Gomes era o capitão na altura, porque ele aparecia muitas vezes até de braçadeira, não é? Como mais antigo. Mas nunca associei a esse facto. É que de facto o Gomes não joga porque lesiona-se, né? Na meia final para aí, ou até antes, nem sei, partiu a perna, não foi? Parte a perna, é depois da meia final. É ele que marca o gol. É depois da meia final que ele na meia final marca gol. É isso. Pois, e ele já nem, exatamente lá, e ele, claro, e ele só levanta a taça porque tanto o Gomes como o Lima Pereira até nem fazia ideia que era capitão, é lá, e só por causa desses dois é que ele acaba por ser ele a levantar a taça e cria tudo isto, toda esta história que para nós vai até nós morrermos, vamos lembrar sempre disto, não é? Que o homem não deu a taça a ninguém e a imagem dele levantar a taça, até a imagem do nosso podcast é incrível, não é? O nosso logo é esse, porque é a imagem mais icónica do João Pinto, tínhamos que ir pegar nela. É inacreditável. Não, há um outro pormenor engraçado, mais uma coisa que a malta não compreende hoje, mas o Gomes e o Lima Pereira não viajaram. Não estavam lá. Eu tenho vídeos. Eles, como estavam lesionados, não iam entrar na convocatória, simplesmente não foram. É que é incrível, hoje em dia isso não cabe na cabeça de ninguém. Eu tenho as gravações deles em casa, do rescaldo deles em casa, quer do Lima Pereira, viram juntos, ou seja, o Lima Pereira foi para a casa do Gomes ou algo assim. Temos o rescaldo das entrevistas deles em casa. E a própria cerimónia, né? Comparado ao que é hoje em dia, aquilo foi mesmo, olha, pega lá a taça, pronto, não sei. Levaram uma mesinha lá para o meio, puseram a mesinha, a taça estava em cima da mesinha, mas daquelas taças normais, tipo, os treinos que nós costumamos fazer, não é? Levamos a mesa para o coisa, metemos lá a taça, mas aqui tinha mais alguns pormenores eu a dizer, porque... Nem medalhas tinha. Nem medalhas. É só mesmo a taça e ele foi a vidinha dele.
Sim, nada a ver, nada a ver. Mas já vi muita coisa sobre isto e as reportagens que se fez, e há uma em particular que, digamos que é mais neutra, que foi na Sport TV, também quando o Porto foi jogar a Viena, no que jogamos na neve, que o Falcão marcou os 3 golos, os campeões de 87 acompanharam a equipa, e então a Sport TV, com aquele programa que tem do Jaime Cravo, da Report TV, fez a reportagem desse dia. Então foram todos, eles entrevistaram todos, e um em particular, não sei se alguns disseram, não achei assim muito engraçado, porque tiveram a perguntar sobre a questão de ele ter levantado a taça, mas um em particular, mesmo na reportagem, ficou ali com um ar de trombas, que foi o Eduardo Luiz. Fez-me não gostei. Mas tipo, não gostei, não teve jeito nenhum. Mas sempre sério. Pô, Jesus, que azia, meu. Devia ser para o lado que o João Pinto dormia melhor. Eu quero saber. E também devia haver outra coisa, devia perder às cartas também. Se calhar. E tinha outra cena que tu disseste da bola. Também tinha uma bola autografada por todos os gajos desta altura e nunca mais mexi naquilo, nunca mais. Tinha lá no quarto, etc. Todos os campeões do mundo. Eu não sei se agora estou disse campeões do mundo porque eu acho que se calhar é depois de Tóquio. Autografada por todos, nunca mexi, etc. Há dias nas arrumações e as assinaturas. Todas coqueiraca. Estava limpa. Porque com o tempo. Mas olá, a tinta... eu não sei. Eu acho que tu sabes disto. Eu acho que sabes o que é que eu tenho de Viena. Tens o bilhete, pelo menos. Ou não? Não, o bilhete tem. Sim, o bilhete também tem. Mas tem um cachecol. Acho que já te mostrei isto. Tem um cachecol do Porto, daqueles de Steam, de antigamente, assinados por toda a comitiva do Porto, assinada no aeroporto. Vocês como sabem, o meu pai foi ver esse jogo em 87, com o pormenor que ele não é portista. Ele não é portista. Que chegou ele a contar-me isto, chegou o rouco de apoiar o Porto. É claro que nestas finais mais recentes ele queria que o Porto perdesse. Isto só mostra como o Porto agora é grande. Na altura era só um clube de bairro. Ele teve com os jogadores, ele foi daqueles que pegou na taça, ele teve com os jogadores no Porto e tem lá as assinaturas de toda a gente. De todos. Tenho isso guardado e aí as assinaturas ainda estão lá. É a sorte de ser em Steam e está lá guardado. Nunca cheguei a mostrar. Não tenho ideia, por acaso. Qualquer dia meto qualquer dia meto no Twitter uma foto do cachecol. Vamos lá para um novo tema, para andarmos a perna. Final de Basileia, voltamos a uma final. Vamos ouvir a história. Ganhar. Em Basileia, nós fomos para lá como se já de uma festa se tratasse. Nós íamos em festa, as pessoas que estavam à frente do clube, se calhar o hotel não era o mais apropriado, mas isso não é dizer mal de ninguém, isso era o futebol. Era a novidade. Era a novidade. Lembro-me que fomos para um hotel em que na véspera do jogo houve um casamento lá nesse mesmo hotel, em que nós ouvíamos barulho e não dormimos. Foi preciso nós virmos ao corredor e mandarmos balde de água cá para baixo para acabar o barulho. Entrou o Sr. Moraes e o diretor do hotel com os quartos dentro a perguntar quem foi e nós a dizermos que estávamos todos a dormir. A partir daí não houve mais casamento, não houve mais barulho. Mas pronto, foram passados 3 ou 4 anos. E mesmo nós, depois quando acabou esse jogo em 87, nós virámos um para o outro, uns para os outros, e passados uns dias, umas semanas, e dizíamos, se nós tivéssemos feito mais um bocadinho, se calhar tínhamos ganho o caralho do jogo. Pois é, Prata, estavas a falar como eram os tempos, não é? Tipo, o Gomes e o Lima Pereira nem sequer viajaram em 87. Imagina-me como é que foi em 84, meu. Pelos vistos as coisas do hotel, etc. O que te apraz dizer? É isso. Estavam a aprender, provavelmente em 84 com um casamento. Devia ser presidente aqui há um ano. 2 anos? Ou 2 anos, talvez. 2 anos, mas também. Com 6 ou 8, se calhar, não sei qual é o ano. Sim, do departamento mas nessa altura poucas, não sei como é que foi o nosso desempenho nas competições europeias, até aí provavelmente fraco. Mas
Mas é isso. Eles têm, alguns deles têm contato. O Jorge Costa também contou que as coisas não vêm por acaso. Um gajo tem que ir gradualmente aparecendo. Por exemplo, aqui fomos à final da Taça das Taças, tivemos a desilusão e depois ainda tivemos a desculpa da arbitragem que também não ajudou nada. No ano a seguir somos eliminados pelo Barcelona e damos 3-1 ao Barcelona em casa. Pois é isso, a ideia é que foi um processo em crescendo, não é? E depois em 86, 87 é que... E mesmo o Jorge Costa diz a mesma coisa da Liga dos Campeões, que nós nos anos anteriores já estávamos a ameaçar aquela eliminatória com o Bayern, que é muito, também somos muito mal eliminados, 2 anos antes ou 3, e há uma outra que ele falou, do Barcelona na meia-final ainda uns anos antes. E tu quando ganhas o Aberdeen, eu também não tinha essa noção, quando ganhas o Aberdeen é o campeão da Taça das Taças. É da Taça das Taças, não é? Era uma das 3 taças na altura e era ele o antigo vencedor. Sim, na altura o atual vencedor. Nós tivemos um comentário aí, algures, que até fui eu que fiz, porque eu fui ver e como é que nós no mesmo ano tínhamos eliminado o Rangers e o Aberdeen na Taça das Taças? Se o gajo que ia lá era o vencedor só da taça de cada país. Eles tinham 2 porque o Aberdeen era o detentor do título. É isso. Basicamente é isso. E pronto, lá está. E depois a carreira que o Ferguson fez, não era a seguir a isso. Portanto, não devia ser uma equipa propriamente mal organizada. Mas é isso. Foram processos de crescimento que foi a dar com a cabeça na parede, não é? A ter algumas desilusões, mas sempre em crescendo. É isso. Vamos dar mais um tema. O próximo vai para o Pix. Mais uma de balneário. Nos festejos, e já que aproveitei também brinquei contigo nisso dos cachaços, não é? Porquê é que tu davas cachaços aos teus colegas de equipa? Nos festejos? Pá? Porque eles davam-me nas pernas durante a semana. Eu dava nas pernas. Eles juntavam-se todos, davam-me nas pernas a mim. E então, nos treinos, em qualquer treino, eu levava sempre, eu dava neles, mas eles davam, mas eu dava num, e eles todos davam-me em mim. E então eu para dar cabo deles, tinha que ser no jogo. O jogador que marcasse o golo tinha que correr mais a fugir de mim do que a festejar o golo. Eu vou-te mostrar aqui um vídeo, que é um golo do Domingos, frente ao Werder Bremen. É um golo que ele marca ao Werder Bremen, vai a festejar. E este vídeo está no YouTube como Os Cachaços de João Pinto. Há um vídeo no YouTube que só se chama Os Cachaços de João Pinto. E tem este vídeo aqui, que és tu o primeiro ali a chegar ao domingo, não é? Vem a equipa toda, não é? É uma confusão do caraças, mas tu estás ali, desde que apanhas o domingo, estás ali a distribuir cachaços. Mas nunca lesionaste ninguém assim num festejo? Não, eles até ficavam melhores da cabecinha. E fica aqui esta imagem dos cachaços de João Pinto. Eu também na brincadeira, antes do jogo, até nós íamos a falar, a rir-nos até o jogo no autocarro e essa coisa. E alguns até diziam, se eu marcar gols não quero só por causa de um levar cachaços. E eu primeiro vou esclarecer aqui o Migas, porque o título é mesmo Os Cachaços de João Pinto, fui eu que o escrevi, não é? E porque é que foi? Havia uma cena que nós depois chegamos a marcar presença, que era similar a este programa, não é? Mas não está a ter a dimensão que este está a ter, que era o duplo improvável, que era o Paulo Futres, depois de ter tido aquele brilharete lá com as eleições de Sporting, começou a ser aí um showman e começou a ter programas em tudo que se mexia. Primeiro na TVI, também temos muita... É outro arquivo que quando for buscar temos aí bastante material. E depois foi perdendo alguma notoriedade, digamos assim, em futebol, e chegou ao Porto Canal. E então tinha um programa semanal em que ia lá um convidado do mundo de futebol e depois contava-se vários episódios como estão a contar aqui. Só que aquilo propriamente em termos de audiência não devia ser grande pistola. E então, eu em casa, a ver aquilo, tipo, dá para às 10h30 da noite, uma hora 5 estrelas, em que já está tudo arrumado em casa, digamos assim, nomeadamente a criançada, com o computador à frente, eles iam falando, e eu ia, olha, sério, então vou procurar, e punha exatamente o que eles estavam a falar, ou algo do género, e mandava lá no Twitter, que era para
para o Humberto, estava a faltar um nome que agora está no 0-0, que era um dos do Porto Canal, que estava lá a fazer de pivô, e ele ia metendo literalmente aquilo que se ia metendo, porque havia pouca audiência. Portanto, os vídeos quase que eram também simultaneamente para serem exibidos logo ali no hora. E pronto, e portanto é por aí que surge os cachaços de João Pinto na net, mesmo com o nome os cachaços de João Pinto, porque é o que estava a falar. E pronto. Há aqui uma tendência engraçada que é os jogadores irem do céu ao inferno num instante. Mas este provavelmente foi o melhor gol da carreira do Domingos e logo a seguir ele levou uma porrada de criar isto. E depois também há aquele outro que todos nós nos lembramos do golo de Jorge Couto em Alvalade e que o André depois lhe puxa o escroto quase até ao queixo e já são dois bons exemplos. Tu repetias, isso era engraçado o nome que tu irias escolher para esse vídeo do Jorge Couto. Ficaria engraçado, podemos fazer isso. O vídeo já está lá, faz o recorte. Se ele for convidado para esta história para este programa do Porto. É difícil porque o Jorge Couto está muito ligado a Boa Vista. Faz parte da estrutura e tal. Sim, mas repara, o Arthur também teve tanto tempo no Boa Vista como teve no Porto. Tá, mas o Jorge Couto atualmente trabalha no Boa Vista. Sim, o Jorge Couto vai para o banco nos jogos. Sim. Mas sim. Muito bem, vamos então para mais outros. Falei sobre neste roubos de igreja, pois é um que vem mais atrás e fala de um jogo em Amora. Que íamos jogar uma vez ao Amora, fomos jogar uma vez ao Amora, sabíamos a dizer que mal se passava a ponte que perdíamos por 3-0. Eu fui jogar uma vez ao Amora, entramos dentro do campo, um estádio completamente cheio para aquecer, pelado. Fomos recebidos com palmas, os jogadores recebidos com palmas, eu era assim, então em Lisboa e não sei o que, isto é ser recebidos com palmas. Nós viemos do aquecimento, viemos preparar para o jogo, entramos em campo preparados para o jogo, entramos em campo e também recebidos com palmas, e quando o Sr. Pedroto e o Presidente iam a descer as escadas, eles logo ali em uma dúzia de degraus, era o pontapé e isso tudo, houve logo problema com eles. 2 golos, perdemos 2-0, 2 golos de penalti, mas não era de centímetros, nem de milímetros, era de 1 metro e 2 metros fora da área. Eu sou desse tempo. Nós não, ainda bem que não somos desse tempo. Pelo menos tão. Já a televisão já dá para ver, já dá para comentar. Se calhar naquela altura passava um bocado ao lado. O que é que te apraz dizer sobre isto? Só menos nos pelados ficassem marcadas as entradas na terra. Não, mas não era pelado. Já era ralado, de certeza. Não, ele disse pelado. Disse pelado? Ele disse pelado, mas... Então. Mas pronto, era isso. Mas se calhar é interessante para ver o que era o... Por isso é que este é um dos capitães de Abril, pá, porque esta malta tinha que lutar contra outros tipos de armas, de contrariedade, porque custou muito chegar ao estado em que estamos agora. E foi de jogadores desses e se calhar por isso é que vem aquilo que estávamos a falar há pouco, a tal agressividade acima da média, a tal vontade de jogar todos os jogos, porque só assim é que nós, espírito de equipa, é que conseguimos dar a volta àquilo que estava bastante complicado, o estado de coisas no futebol português. Mas daqui a pouco precisamos de outra revolução, pá. Sim, hoje em dia também temos aí problemas, mas outro tipo de problemas. Mas por acaso é uma das coisas, o estado em que o que demorou ao Porto recuperar dos tempos do anterior regime. Há uma coisa muito engraçada que surge sempre nestas alturas do 25 de Abril também, que é os portistas a puxar a dizer que o futebol começou do zero a partir daí, não é? Que finalmente começou o futebol justo e os benfiquistas a tentarem fazer aquele revisionismo
a dizer que não tinha nada a ver com o regime, não, porque e depois dão um exemplo, vão dando sempre um exemplo novo, atenção, porque não, e atenção, as votações eram livres, e atenção, este gajo era um grande antifascista, e não sei o quê. Opa, é muito engraçado, é um exercício engraçadíssimo que assistimos sempre nesta altura. E cada ano vai aparecendo uma história nova. É fixe. Então, não, e nós este ano ainda fomos desenterrar aquele jornal do Benfica também de 70 e troca ao passo, em que eles estão a receber também lá os líderes da ditadura ou algo assim do género. Nós também fomos é isso. Nós temos também malta um bocado desse género de ir buscar essas coisas para responder. Opa, eu não, nem vale a pena perder tempo, todos nós sabemos o que é que aquilo era. Vale o que vale, não é? Efeitos. Basta ver os efeitos práticos, não é? Basta ver como funcionavam as seleções nacionais, como funcionavam a repartição de títulos, enfim, adiante. Mas olha que ouvindo o João Pinto, eu percebo as divisões, tipo Saltilho. Não, Saltilho não é Saltilho, não, mas é aquela história aquelas histórias que se contam que a seleção nacional era completamente dividida, não é? O jogador do Porto claro. E todos os outros iam completamente à parte, ficavam à parte nos hotéis, ficavam à parte nas caminhonetes, mal se falava nas cantinas. Não é? Com o João Pinto a entrar, ia dar logo 2 ou 3 sarrafadas nos gajos. É isso, que aquilo na altura devia ser complicado, é para os gajos que não eram do Porto e Benfica, saber onde se iam sentar a comer, porque havia a mesa do Porto e a mesa do Benfica. Para que lado é que iam? Pois. E um dos que conta muito essas histórias é o Futuro, não é? Porque vem do Sporting e depois vai à seleção e depois ficava ali, isto aqui, aparentemente é daqueles gajos que dá-se bem com toda a gente, não é? Está sempre na palhaçada e pronto, e sentia bastante essa divisão. Mas isso entretanto ainda mudou ainda com o João Pinto, não é? Mas foi mudando ao longo dos anos 80, lá para... Sim. Provavelmente com o caso Saltilho deve ter mudado um bocado as coisas, porque aí eu acho que eles estavam todos mas aí limparam muitos gajos. Quando acontece o caso de Saltilho, até voltar a convocar os que tinham feito bosta, acho que há aí acho que filtram bastante. Não sei pormenores, porque não é o Porto. E depois em 90 é Carlos Queiroz, pelo menos. 90? Sim, com essa geração já deve ter. Não, 94, é a qualificação para 94, acho eu. Sim, mas 89 também. Sim, mas ele entra... 89, 90 era do Jorge. Não, 89 já foi o primeiro título do Carlos Queiroz. Sim, mas gajos devem ter começado a aparecer. Sim. Muito bem, vamos a mais um. Agora mais falando de técnica. Não, eu aquilo que eu acho é que aquilo que eu ganhei ao longo da vida e quando fui profissional de futebol e que com tempos com o Jorge Costa e com outros, não era aquilo que eu ganhei, o carinho e esta coisa do capitão da equipa, eu ganhei não era por falar muito, era se calhar pela forma como eu treinava. Eu lembro perfeitamente que havia treinos em que nós sabíamos que íamos para Santa Cruz do Bispo correr. Aquilo era todos uma azia do caraças. Eu se calhar era o único que ia cantar, era o único que eu ia. Eu dizia a eles, a mim, isto é que é o meu treino. A mim no futebol que me atrapalhava era a bola. Correr era uma maravilha para mim. Agora esse é que era só com bolinha e não sei quantos. E pronto, mais uma ida ao passado, Pis. Aqui a humildade que já tínhamos falado de João Pinto, a dizer que ele não dizia que não era só correr, não dava muito jeito com os pés, mas não era bem assim. E depois esta questão de ir para Santa Cruz do Bispo, onde eu também tenho boas recordações e tal, mas é tipo nos Salgueiros, ir para o Covelo e não sei o quê, cena de ir para o mato correr. Mas tu lá em Santa Cruz do Bispo, ele certamente não ia para o campo. Santa Cruz do Bispo, o único sítio para não o pedir era para o Monte São Brás, pá. Sim, e aí também cheguei a fazer umas pré-épocas também no Monte São Brás. Mas fiquei das tais coisas. O Porto ia para o Monte São Brás ou para Santa Cruz do Bispo correr. É um bocado não sei. Então, claro, não havia. É isso, já foi há muito tempo. Era o monte mais perto que havia aí para correr. É claro que nós tínhamos, quando aqui à volta tínhamos a Quinta da Conceição, se calhar não existia na altura, o Parque da Cidade se calhar também não existia na altura,
E tinhas o Covelo, exato. Foi outra boa recordação, boa, mais ou menos, em que uma pessoa chegava depois ao balneário, todo castanho da terra que comia a correr a fazer os crosses lá na Quinta de Covelo. Muito bravo. Pouco isso. Vamos a mais um? Miguel, deixa-me só fazer aqui uma provocação. Entretanto, estava aqui o Mister Sérgio Conceição, estava aqui a mandar um abraço aos dois, mandou uma mensagem para mandar um abraço aos dois, e para lhes dizer, eu acho que isto é uma provocação, que o melhor ioiô era o Sérgio. Tolinho do caralho. Não é? João, olha, eu acho que sim. Não. Então quem era, João? Olha, eu digo-te uma coisa. Se não era o Mister, quem era? Olha, eu nunca meti nessas guerras. Eu fazia o meu trabalhinho e ficava de fora a ver-vos para frente e para trás. Eu fazia o meu treininho. O Sérgio era um... Não, mas o Sérgio se fez só fez uma vez comigo e eu ganhei nessa vez. Ele depois é que ganhou nos anos a seguir, quando eu já não estava lá. Pipo Prata, por falar em competitividade, quem é que tinha que entrar a barulho? Algum comentário a dizer? Competitividade, eu ganhar? não sei o que é isto. É várias estafetas, tipo, vais até um Mac mais pequeno, voltas para trás, vais a um Mac mais longo e voltas para trás. Acho que a distância... Eu acho que a distância é sempre a mesma. A distância é sempre a mesma. O problema é que o tempo começa a encurtar. Então começas a ter menos tempo para fazer esse mesmo trajeto. Percebes? Então a distância é sempre a mesma. Tens sempre um cone, tu até costumavas fazer isto, até era quase lateral a lateral. E no início começa com muito tempo, só que aquilo vai começando a encurtar em termos de tempo e o pessoal começa a ser eliminado. Se não chegas ao cone naquele tempo, já foste eliminado. E continuas sempre assim, e então acabas em sprint, não é? É por isso que o pessoal a fazer o teste de ioiô acaba muitas vezes o pessoal a vomitar. Mas isto é como tudo, isto é para o espírito de sacrifício. Tinhas gajos como o Jorge Costa que eu ficava no meu cantinho, já fui eliminado, já fui então, na procura do presunto. E depois tens estes gajos, mas também já viste a diferença de idade do João Pinto para o Conceição, não é? Sim, é a última época do João Pinto. É a primeira do Conceição, é a última do João Pinto. É que estamos a falar para aí de 14 anos, não? 12, sei lá, 10 que sejam, mas há uma diferença ainda brutal e portanto aí a idade jogava a favor do Conceição, não é? Claramente. Vamos então continuar com o tributo ao João Pinto, mais dois sonzinhos antes de fecharmos, porque já está a ficar longo. Não estar a dizer mal o nome deste utilizador do Twitter. Ele está aqui a pedir para tu contares a história do dedo partido e pintado com graxa. Eu já ouvi esta história, mas quem não ouviu, João, acho que merece ouvir esta história, porque também diz muito do que tu eras enquanto jogador. Que história é essa de pintares com graxa e também rasgares a chuteira, acho eu, dedo partido? É aquilo que eu contei. Ao longo disso, como essa, tenho mais algumas que eu poderia contar, mas já que me estão a perguntar isso, eu já contei isto várias vezes, que houve uma altura de um jogo que eu parti o dedo pequeno do pé direito. Sim. E que eles davam para aí um mês para estar parado. E eu, um mês, foda-se. E então o que é que eu fiz? No dia do jogo eles não me puseram gesso nem nada, só puseram uma ligadura ali à volta. E eu queria, logo no estádio, para vir embora, queria meter a sapatilha no pé e não conseguia, porque apertava e doía. E em casa, quando cheguei a casa, comecei a andar normal, ou na sala, ou no corredor, ou o quê, comecei a andar de um lado para o outro e não me doía nada. Resumindo e concluindo, o dedo só me doía apertado, com a força da bota, ou da sapatilha, ou do sapato na altura, só me doía. E então eu cheguei na segunda-feira, dia de folga, fui a uma sapatilha velha que tinha lá, que tinha em casa, e fiz-lhe um rasgo no sítio do dedo. Fiz um rasgo no sítio do dedo e eu comecei a andar e não doía nada, porque não estava a fazer força a sapatilha, ou na altura, contra o dedo.
E eu virei para mim e disse, assisto pé direito. Nunca cruzo, nem passo, nem chuto com a parte de fora do pé, que é a parte do dedo. Comecei a bater umas bolas em casa contra a parede com a parte de dentro do pé. Não doía. Com o peito do pé também não doía. E eu assim, não. Eu terça-feira sou eu e mais não sei quantos a treinar normal. E assim foi. E chegaste uma esteira. E também para não dar aulas era aparecer-se o lateral direito, não é? E depois lá estava o João Pinto no banco e deixava de jogar. E então eu o que é que fazia? Cheguei ao roupeiro e pedi uma volta, eu calçava 42 ou 41 e pedi uma volta 42, mais larga um bocadinho, que era para o pé entrar bem. Mas fiz logo o buraco, pus a volta e pronto, e comecei a correr lá dentro no corredor e não sei quantos, não doía, mesmo no cimento, nos mosaicos ou que não doía. E eu assim, não, tirei a volta outra vez, fui ao sapateiro outra vez, amigo, na altura era o Semanel. Semanel, venha aqui, você tem aí tinta preta de pintar as botas, de engraxar, tenho. Então pinto-me aqui a meio, pinto-me este buraco aqui está, que a bota bem com defeito, pinto-me este buraco aqui. E ele pintou-me, e na altura eles a dizer, os meus colegas, e o treinador, opá, tu és maluco, tu vais treinar, o jogo é só domingo, não vais treinar, então vou treinar normal, não dói. Os massagistas chamavam maluco e o doutor Domingos Gomes também era maluco isto, maluco aquilo, não sei quantos. E eu disse, não, eu vou treinar normal. E pronto, e fui. E andei sempre a treinar normal, sempre com aquilo pintado. Claro que... Jogaste no fim de semana a seguir? Joguei. Mas com a bota rasgada? Com a bota rasgada também? Com a bota rasgada? Com a bota rasgada? Andei a jogar para aí um mês de bota rasgada. E com o dedo partido, aquilo, eu só dizia ao médico, doutor, como é? Isto cicatriza por ele, como é se ele não for operado? Não, isso vai cicatrizar por ele, só daqui a um mês é que podes treinar, podes jogar. Não me dói, se vai cicatrizar com ele, tanto vale ser a jogar como a não fazer nada. Pronto, isso cicatrizou por ele. Mas eu ainda tenho aqui Fantástico. Pronto, esta demorou mais tempo, mas é de facto a história mais emblemática do João Pinto, pelo menos estas histórias que se vai sabendo. Prata, mais um comentáriozinho a esta prova de resiliência. Ele a seguir ia engatar noutra história de género que foi uma fratura no osso da cara, porque ele também jogou, ele fez a mesma pergunta ao médico, olha, eu posso voltar daqui a um mês e se me voltarem a dar outra vez na cara? O osso vai para dentro, responde o médico. Mas isso pode-me acontecer amanhã se eu jogar. Ele, pode. Pronto, então eu jogo. Opa, este gajo é o maior. Não é por acaso que nós escolhemos para a figura para a figura no nosso título do podcast. Pá, este gajo é incrível. Mas também, quem é que depois tinha moral para depois não correr ou não jogar? Porque aí tinha uma entorse. Tinha uma entorse daqui. Quem é que ninguém ia ter moral para isto? Não? Com um capitão destes? Com o capitão destes, é só ir lá para dentro, siga. Fantástico. Sem dúvida. Mas pronto, como toda a gente, chega à parte do adeus, e essa parte é assim um bocadinho mais difícil. Quando é que mandas este gajo? Olha, acabou. Mas pronto, vamos ver aqui a parte final. Uma última história do último ano do João Pinto, em que ele está a comentar com o Jorge Costa, tentarem perceber as razões de porque é que deixou de jogar. Vamos lá ouvir. Não foi. Pronto, na última temporada, bem à altura em que já veio com o Babo já vinha a gostar. Foi com o Fernando Santos. Foi com o Oliveira. Eu ainda ganhei o tri. Do Penta eu ainda ganhei o tri. Primeiro ano do Oliveira. Tive um ano com o Oliveira e depois... Okay. Eu não sei, eu até te vou dizer, agora é que me estou a lembrar. Eu não sei se foi por causa de um carrinho que eu fiz ao Assunto, ao Teixeira. Ao Teixeira, que ele virou... Foi por causa disso que ele virou. Foi por isso que não jogaste? Se calhar sei por causa disso. Não, estou a brincar. Não, é normal. Já na época anterior. O bicho acha que foi isso. Na época, se calhar, na época anterior à do Oliveira, com o Botão, e pronto, Prata, que acabou uma carreira deste tamanho por uma entrada assassina, aparentemente, pelo que eles disseram, pela parte visual que nós vimos, por uma entrada assassina ao adjunto. Já sido isso?
Sim, é o movimento de braços que o Jorge Costa faz, dá a ideia que ele capotou o adjunto. Eu vejo e revejo isto, pá, eu parto sempre a rir com a expressão de Jorge Costa, que ele deve ter sido, e eles devem ter falado nisto, deve ter ficado na memória destes gajos nos anos seguintes, nas semanas, anos seguintes, para eles não se lembrarem tão bem disto. E aquela vez que eu virei o treinador. É isso, eu acho que hoje em dia eles não se atrevem, os treinadores, a entrar nas peladinhas. Deve ser, por isso é que chamam os miúdos da B para fazer número, porque senão ia dar asneira com índios como este. Ia ser complicado. Também se evolui a esse nível, gestão de risco, etc. Eles devem ter aprendido alguma coisa. É isso, mas mesmo assim vejam o espírito competitivo do menino. Ele acha que foi uma cabala. Foi o fim da carreira dele foi antecipado por causa do seu feitio ou por causa de um episódio, não porque tinha os miúdos mais novos, o Conceição, o Jorge Costa também refere isso, que ele no último ano, que é com o Adriense, não é? Ele próprio também diz que se achava em condições e que devia ser ele a opção, mesmo no último ano. Mas agora também dar a entender que se calhar já não era ele, se calhar pensando bem já não era. Mas na altura, uma pessoa nunca pensa que se calhar já está ultrapassado, já está na hora de deixar. Sim, então aí o João Pinto. O João Pinto acabou, mas o Jorge Costa mostrou mesmo que teoricamente para ele ainda dá para jogar, porque ainda foi jogar para o Standard de Liège. Sim, mas aquele esquema do Adriense não dava para o Jorge Costa. Não. Não dúvida, só um tolo, só o gajo a correr como o Pepe e o Bozinho. Já o Pedro Emanuel tinha dificuldade, quanto mais. Mas mesmo assim saiu-se bem, Pedro Emanuel. Mas o João Pinto é complicado. Era complicado. Também está a cena dele saber que não ia continuar no plantel durante o episódio, não é? Que ele estava de férias. No plantel. Sim. Que ele, sim, há muitas outras, a do Aloísio, há esta, aquele que ele supostamente soube pela televisão que o presidente disse que lhe ia dar os júniores para treinarem, e ficou a saber aí que não ia jogar no ano seguinte, e diz que pediu logo mais uma garrafinha ao empregado. Estás a ver, isso é outra das coisas da evolução, estás a ver, que ele foi de férias e pediu, já não me lembro a quem, mas pediu, as notícias, tu mandas um fax para o Hotel X, que estou no quarto Y, e mandas as notícias todas as manhãs. E foi aí que ele depois viu que eram entregues as cópias lá do fax. Do fax, que era assim que ele recebia as notícias do Porto quando estava de férias. E foi aí numa dessas notícias, uma entrevista a Pinto Costa, a dizer, se o João Pinto quiser, a equipa de júniores vai ser treinada por ele no próximo ano. Ele, pronto, olha, bem mais uma botelha. É isso. E são muitas outras histórias. Vão ver o episódio. Precisam de 2 horinhas, mas vale a pena. Este homem é um mister, como diria o Hermano José. Muito bem. Voltamos para a semana. Logo vemos em que condições. Um abraço. Tchau. E Madjer pode ter o gol no remate e gol toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.